tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 12 de agosto, cuja leitura do dia em Marcos 9, também Neemias 10 e 11. Nós precisamos refletir sobre só em Jesus. Se você puder pegar sua Bíblia, acompanhe comigo. Marcos capítulo 9, dos versos 1 a 10. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Por vezes, nós não nos damos conta de que é tudo sobre Jesus, é tudo para Jesus, é tudo de Jesus e é tudo por Jesus. Ao menos, deveria ser no nosso entendimento e na nossa prática de vida. Pois só em Jesus nós passamos da morte para a vida. O verso 1 nos diz que alguns ali não provariam a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com o poder. É interessante pensar nisso, porque Jesus estava dizendo que provariam a morte, mas não provariam a morte sem que visse alguns ali, os 3 que sobem com ele, Pedro, Tiago e João, antes da sua morte, eles contemplariam o reino de Deus. E pensar nisso é pensar que só em Jesus nós passamos da morte para a vida. João 5, 21 a 24. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Só em Jesus somos levados ao reino de Deus. Mateus 25, 31 a 34. Quero ilustrar com esses versos em referência aos versos 1 e 2, em que Jesus disse que veriam o reino de Deus, e isso é a partir da sua transfiguração no alto monte. Jesus os tomou e os levou consigo.
para que eles pudessem contemplar o reino. Isso nos aponta que só em Jesus nós somos levados ao reino de Deus. Mateus 25, 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Só Jesus nos leva ao reino de Deus. Somente pela fé em Jesus, somente por Jesus, o reino de Deus chegou a nós. Saímos do governo do pecado, mas passamos agora a estar debaixo do governo de Deus, do reinado de Deus, do senhorio de Deus. E como igreja somos agentes desse reino. Só em Jesus. Só em Jesus. Por meio daquilo que ele fez por mim e por você. Só em Jesus nós temos o exemplo de perfeição e de santidade. Versículo 3 na parte A. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve. Extremamente brancas como a neve. Como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. Eu vejo que temos nele o exemplo de perfeição e santidade. Uma brancura, apontando que ele é o santo de Deus e que jamais pecou. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Na parte, no mesmo versículo, mas um segundo entendimento que podemos ter aqui é de que se Jesus estava com uma veste extremamente branca, diferente de qualquer coisa aqui da terra, e aqui na terra não tem ninguém que possa branquear uma roupa assim, se não poderiam branquear a roupa do Senhor, também não podem branquear a nossa. Só em Jesus as nossas vestes espirituais são purificadas. Só em Jesus nós temos perdão de pecados. 1 João 1, 7 e 9. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só em Jesus. Que sem jamais ter pecado, morreu como justo. Morreu sendo justo, mas por nós injustos. O justo por nós injustos. O santo pelos pecadores. Ele morreu a nossa morte por amor de todos nós. Só em Jesus, no verso 4, nós vemos que toda a Bíblia fala desde Gênesis. É só em Jesus que toda a Bíblia fala desde Gênesis. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. A lei, representada em Moisés,
e os profetas representados em Elias. Lucas 24, 44, 49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Na pausa aqui. Entendimento para compreender a Escritura. Compreender a Escritura, entender que a Escritura estava falando de Jesus. Só em Jesus, a Bíblia fala. Não é como melhorar a minha vida. Não é como melhorar a sua vida. Não é em como podemos ser abençoados. Não é como fazermos tarefa A, B ou C. Mas é só em Jesus. Continuando o texto. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E falando em revestimento de poder do alto, nós precisamos saber que só em Jesus somos batizados no Espírito Santo. João 1, 33 e 34. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, que é a palavra de João o Batista. Esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Só em Jesus. Só em Jesus ficamos completamente extasiados. Versículos 5 e 6. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Só em Jesus nós ficamos completamente extasiados. Apocalipse 1, 10 a 20. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, com a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. João ficou extasiado. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Além de Pedro, Tiago e João no monte,
João novamente na revelação, Estevão no martírio e Paulo, a quem o Senhor apareceu para o direcionar e o encorajar. Alguns também puderam contemplar o Senhor Jesus glorioso. Aqui, na transfiguração, Pedro não sabia as palavras que dizer ao ficar extasiado com Jesus. Na revelação e Apocalipse, João agora caiu como morto ao ficar extasiado com Jesus, vê-lo glorioso. No martírio, Estevão perdoou seus algozes ao ficar extasiado com Jesus, vendo os céus abertos e o Senhor à destra do Pai. Nas aparições do Senhor, Paulo era fortemente encorajado e fortalecido ao ficar extasiado com Jesus. E Pedro faz menção a esse glorioso acontecimento que ele ficou extasiado como forte argumento para endossar o seu ensino apostólico, não como quem foi apenas discipulado por Jesus, mas como um dos únicos que foram testemunhas da majestade do Cristo glorioso. 2 Pedro 1, 16 a 19. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem tenho prazer. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumine em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Não foi à toa que Pedro tenha ficado extasiado, maravilhado. A nuvem que desceu e os cobriu, nós lemos isso no verso 7, sendo de onde saiu a voz do Pai. Na segunda epístola de Pedro, Pedro chama de quê? Magnífica glória. Li com você ainda há pouco. Magnífica glória. Se era uma nuvem que o desceu e os cobriu, de onde veio a voz. Na segunda carta, Pedro diz que isso era a magnífica glória. Na transfiguração, não é para menos, né? Porque na transfiguração o trio foi mergulhado na glória do Senhor. Mas nós, mesmo sem contemplá-lo como ele é, podemos nos extasiar em Jesus pela fé. 1 Pedro 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo, com alegria, indizível, inefável e gloriosa, extasiado, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Só em Jesus nós temos acesso ao Pai, porque no mesmo verso 7, o texto diz assim:
este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz saiu da nuvem, a nuvem os cobriu. Pedro, na segunda carta, chama de magnífica glória. Se a nuvem, o ambiente da onde saiu a voz do Senhor, se ele ouviu da nuvem, se ele fala que é da magnífica glória, e se a voz que saiu é a voz de Deus, então nós podemos, com esse entendimento, compreendermos dentro dessa perspectiva que nós chegamos ao Pai ali, naquele momento. Ele chegou por Jesus. Outros já ouviram da voz do Senhor? Sim, mas eles foram mergulhados na nuvem de glória. Eles tiveram acesso ao Pai. Só em Jesus nós temos acesso ao Pai. João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só em Jesus. Só em Jesus temos a revelação completa do Pai. Não apenas nos achegamos, mas temos a revelação completa. João 1:17-18. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O revelou. Só em Jesus existe mediação entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Só em Jesus. Só em Jesus nós temos o Filho unigênito de Deus. João 3:16-18. Porque no verso 7, na parte B, diz: este é o meu Filho amado. Então João 3:16-18 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No mesmo versículo, vou chamar de parte C, quando o Pai diz assim: a ele ouvi. Só em Jesus nós temos as palavras de vida eterna. João 6:66-69. Desde agora, então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Temos palavras de vida eterna. Só em Jesus nós também temos ensinos que devemos seguir. Mateus 28:18-20. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Só em Jesus devemos ter o foco do nosso olhar, porque o verso 8 diz que, subitamente tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Devemos ter
o foco do nosso olhar só em Jesus. Hebreus 12, 1-3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós precisamos entender que só em Jesus nós temos o foco do nosso olhar na prática do exercício. Só em Jesus. Só em Jesus. Pois Ele é o único Salvador. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Jesus. Filipenses 2, 9-11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só em Jesus. Como vivermos em Jesus, nos movermos em Jesus, imitarmos Jesus? Como? Versos 9 e 10. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos? Então, como? É em fé que Jesus ressuscitou. Fé que Jesus ressuscitou. Primeiro, permanecendo no Evangelho. 1 Coríntios 15, 1-4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, não é uma novidade, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, e vou falar disso que ele também recebeu mais à frente, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Perseverando no Evangelho. Outro, crendo para justificação. Romanos 4, 24, 25. Mas também por nós aqui será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Terceiro, nós vemos aqui um arrependimento, uma certa obediência nesse sentido. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quarto, andando em novidade de vida. Romanos 6, 1-6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos a da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem
velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais servamos ao pecado. Atos 5, 30 a 12. Nós vimos que fazemos isso, testemunhando também, em cooperação com o Espírito Santo. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eu destaco aqui que Jesus foi ressuscitado pelo Pai, que somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que direcionou a cada um a ministrar daquela forma. Então, já vimos mais uma canção muito importante, tem a ver com isso, essa avaliação e de enxergarmos só Jesus. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscavam paz, porém em vão. Por aquilo que procuram, não há solução. Não há solução. Só em Jesus. A paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna eu vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. O seu amor vai experimentar. Venha a Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.